Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Nesse vídeo de hoje vou falar sobre a visão que nós temos do mundo e justamente a verdadeira visão seria aquela visão que nós temos de dentro para fora, mas quando eu me refiro o dentro, me refiro àquele elemento mais intuitivo e espiritual que a gente pode alcançar. Muitas vezes a gente acaba observando a vida e tendo pontos de vista e encarando as situações sempre do ponto de vista da nossa mente e das nossas emoções. E quando nós fazemos isso, querendo ou não, nós caímos em erro. Por quê? Porque dentro da estrutura mental e dentro da estrutura emocional existem muitos desejos. E o desejo é uma força, seria uma força que nos ata, nos prende muito aqui a esse plano sensorial, ao plano da matéria. É como se a nossa consciência ela ficasse vinculada demais e identificada demais a essas questões aqui físicas, mais palpáveis. E aí muitas vezes a gente acaba não tendo uma visão real das coisas. A gente acaba fantasiando, imaginando ou vendo coisas que não existem. Então a verdadeira visão da vida, digamos assim, a forma de enxergar a lente real para realmente observar a vida e encarar ela, não como uma grande castigadora, mas olhar a vida e enxergar a vida como uma grande mestra, de fato seria isso que eu chamo aqui nesse vídeo de olhar através da lente de Deus, através da visão de Deus. E claro, quando eu falo esse termo, não me refiro a um cara lá em cima com barba que pune e recompensa. Não é essa visão antropomórfica. Eu estou me referindo aqui a uma visão intuitiva, uma visão espiritual, que seria um estado de consciência que sim, se conecta com essa grande consciência universal que nós poderíamos chamar de Deus. Para nós é um desafio fazer isso, porque como eu falei, a gente acaba se identificando demais com esses elementos emocionais e mentais que na astrologia se vinculam aos elementos ar e água. O elemento ar, mental, e o elemento água, né, no caso emocional, sentimental. Então, se você tem aí no seu mapa astral, né, o Sol, o Ascendente, ou a Lua, ou outros aspectos fortes assim no seu mapa relacionados com os signos de ar, Gêmeos, Aquário ou Libra, e os signos de água, Câncer, Escorpião ou Peixes, ou até mesmo alguma ênfase em casas desses 6 signos, você deve saber que, de fato, esse aspecto emocional e mental ele acaba sendo muito presente. É óbvio, não quer dizer que isso seja ruim. Simplesmente o ser humano está nessa experiência aqui, principalmente mental e emocional. Porque nós temos, como seres humanos, nós temos os 4 elementos e nós vamos experienciar as questões físicas mais palpáveis e práticas conectadas com os signos de elemento terra. Nós vamos experienciar também os aspectos emocionais, sentimentais, relacionados com o elemento água. Nós vamos também ter aí a experiência mental abstrato, né, relacionado com o elemento ar, e também as questões mais mentais, porém ativas, relacionadas com o elemento fogo. Porém, como eu falei, se nós só observarmos desses 4 vidros, digamos assim, dessas 4 lentes, nós sempre vamos assim misturar muito as coisas e não vamos ver as coisas na sua realidade. Então, de fato, a principal forma de enxergar a vida, de entender ela e de se conectar de fato com o que ela quer nos dizer, com seus ensinamentos, com as suas lições, é de fato esse olhar através da visão, através da lente de Deus, que, como eu falei, não se trata de um elemento externo a nós, se trata de um elemento interno, de um elemento muito profundo relacionado com as nossas raízes. O problema então surge quando nós queremos enxergar a vida através desses elementos psicológicos internos e que só nos atrapalham, ou muitas vezes a gente acaba querendo ver a vida, encarar a vida de acordo com o que os outros falam, com o que a imprensa fala, com o que alguém fala para nós. Porém, no fundo, ensinam todos os grandes mestres da humanidade. Nós temos que deixar com que a nossa consciência se conecte com um elemento mais interno, um elemento mais central, e que podemos chamar de diversas formas, né? Eu sou, eu quântico, eu divino, Cristo interior, Buda interior, enfim, existem vários termos aí para se referir a esse local, digamos assim, que não é bem um local, mas é um estado de consciência onde as coisas ficam mais serenas, mais tranquilas, nós não nos misturamos demais com o que está acontecendo.
E a partir desse ponto, então, os nossos atos, as nossas escolhas, a nossa visão de mundo, ela fica mais real. Por quê? Porque ela fica mais natural. E é só a gente observar a natureza. A natureza é natural. Quando a gente olha o Sol nascendo, devido, claro, ao próprio movimento do nosso planeta, o Sol nasce de forma natural, todos os dias, sem ansiedade. O Sol se põe também todos os dias, de forma natural, sem se preocupar se ele vai nascer no outro dia. Como falei, é claro, a gente sabe que o Sol nasce devido ao movimento, de rotação do planeta Terra, e por isso nós temos essa impressão que o Sol está nascendo. Simplesmente ele está lá fazendo o seu movimento também dentro da galáxia, nós estamos acompanhando ele como o planeta Terra, e aí nós temos essa impressão aí, como eu falei, de que o Sol nasce e que o Sol morre. Mas isso também é uma convenção humana, dizer que o Sol nasce e o Sol morre. Ele está lá sempre, sempre vivo, há bilhões de anos e sempre vai estar lá, até que, claro, um dia ele vá também ter o seu processo de finalização. Mas esse é o ponto, é justamente observar as coisas de uma forma mais simples, de uma forma mais natural. E também como vários sábios do passado têm dito, o próprio Avatar da Era de Peixes teria falado, Jesus diz que nós temos que olhar para as coisas, nós temos que nos tornar novamente uma criancinha. Dessa maneira nós vamos entrar no reino dos céus. Traduzindo para uma leitura mais astrológica, mitológica, espiritual também, nós temos que voltar a essa origem divina. Nós temos que olhar através desse ponto. Nós temos que voltar, sim, à simplicidade das crianças, e quem tem filho em casa aí, ou tem crianças por perto, sabe o quanto que eles mantêm da curiosidade, da pureza, dessa simplicidade que de fato é própria das crianças e que nós, como buscadores da espiritualidade, nós, como buscadores desse estado de consciência mais divino, nós vamos ter que retomar em algum momento. Então é só a gente observar as crianças aí, que a gente pode aprender muito com elas. O problema é que hoje, por exemplo, nós como adultos, muitas vezes a gente acaba se perdendo muito com as questões do mundo, como falei, se identificando demais com o que está acontecendo, e inclusive, como já falei em outros vídeos, a gente acaba se identificando demais, inclusive com coisas que não dependem de nós. São coisas que nós não podemos mudar, nós não podemos fazer nada de forma direta, e a gente acaba às vezes se envolvendo demais com esses assuntos, e muitas vezes o que realmente a gente devia fazer, cuidar da própria saúde física, cuidar da própria saúde psicológica, olhar para a vida interior, cuidar da espiritualidade, se dedicar aos mais próximos, cuidar da nossa questão material, financeira, cuidar da organização dos nossos espaços. Isso muitas vezes vão ficando de lado. Por quê? Porque a gente acaba às vezes se atrapalhando com coisas que não mereciam tanta a nossa atenção. Então, esse vídeo aqui é uma reflexão, para a gente realmente buscar olhar as coisas, mas olhar como se olhássemos de fora, sem nos envolvermos tanto. Sim, tudo que acontece é importante, sim, tudo tem uma lição, com certeza, mas a nossa visão da vida deveria ser, e nós temos que buscar isso, nós temos que buscar uma visão cada vez mais natural e simples em relação a tudo. Então é isso. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir essas breves palavras. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva, ativando ali o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.